Chegou a hora de investir nas ações dos grandes bancos do Brasil? Todos os bancões estão batendo lucro recorde agora em 2023. Já aconteceu com o Itaú, já aconteceu com o Banco do Brasil, como tá aí na tela para vocês. Só que mesmo assim, as ações do banco não sobem. Nos últimos 5 anos, o Banco Itaú, por exemplo, tá caindo mais de 12% e isso tá acontecendo com quase todos os outros bancos também. E aí fica a pergunta, com tanto lucro assim e as ações que não sobem, será que não existe uma oportunidade de comprar barato aqui? É isso que a gente vai ver no dia de hoje. E se você ainda não é inscrito no canal Seu Dividendo, clica aqui embaixo, é de graça e aí você não perde mais nenhum dos conteúdos. E antes da gente começar, me conta nos comentários qual é o banco que você tem na tua carteira de investimentos hoje. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI e desde que eu me conheço por gente, todo mundo fala que banco sabe ganhar dinheiro no Brasil. Esteja a gente numa crise econômica ou se a gente tiver num momento bom econômico também, o banco vai estar lá ganhando dinheiro. E isso é verdade, porque no final das contas, o que faz um banco ganhar dinheiro mesmo é a quantidade de dinheiro que ele empresta para as pessoas físicas para pessoas físicas e jurídicas, pessoas e empresas. E é justamente por isso que fica muito mais fácil os bancos ganharem dinheiro quando os juros no país estão mais altos, que é o que está acontecendo nesse momento. E aí quando a gente olha para o histórico dos grandes bancos, a gente vê o Bradesco que nunca deu um prejuízo sequer desde que a empresa foi criada. Inclusive é uma das poucas empresas que paga dividendos todos os meses na bolsa, Banco Bradesco. Já o Banco Itaú, nos últimos 10 anos, tem uma receita crescente e nunca deu prejuízo também. E aí me chega no começo de 2023 e bate o recorde de lucro num trimestre só na história dos bancos do Brasil. Por isso que fica a dúvida, como é que a gente explica que as ações do Banco Itaú estão caindo pra caramba nos últimos 5 anos, sendo que o lucro tá estourando? E não é só ele não, a situação do Banco Bradesco é ainda pior, quase 25% de queda nos últimos 5 anos. E até o Banco do Brasil, que nos últimos 5 anos está valorizando quase 50%, ele não conseguiu nem recuperar o preço ali pós-pandemia. E de lá para cá ele cai quase 17% também em 2020 para cá. E a pergunta principal para você investidor é: será que chegou o momento de comprar pesado os bancos? Afinal de contas, a gente sabe que quando o lucro da empresa sobe, a cotação tende a subir no médio e longo prazo também. E para responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é que está acontecendo por trás. E a verdade é que desde 2020 que os bancos vêm sofrendo pra caramba. Porque afinal de contas, se o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro para as pessoas, nos momentos difíceis da economia, o dinheiro que eu pego emprestado com o banco, por exemplo, é muito mais difícil de voltar para o banco. Em outras palavras, a inadimplência no país da gente subiu. Teve muita gente que deixou de pagar o que devia. A inadimplência no Brasil subiu muito em 2020. E de lá para cá não melhorou muito, porque afinal de contas a gente começou a subir juros depois de 2020 e 2021. E quando os juros no país sobem, os empréstimos também ficam mais caros, deixando ainda mais difícil que as pessoas consigam honrar as parcelas ali dos empréstimos. E é por isso que esse gráfico aqui que eu tirei lá do RI do Banco Bradesco mostra a inadimplência crescendo desde março de 2021 sem parar. E isso fez com que o número de endividados no país batesse o recorde em 2023. E você pode até estar pensando que isso acontece só com as pessoas físicas, mas você precisa lembrar do caso das lojas americanas também, que quase quebraram recentemente. E deixaram um rombo de mais de 40 bilhões de reais, que poderia abocanhar até 30% do lucro dos grandes bancos aqui no Brasil. E é aqui que entra a estratégia dos bancos. O que é que acontece quando um banco começa a ver a inadimplência subir demais? O banco começa a reservar um dinheiro para conseguir honrar aquele crédito que não foi pago ali. Isso é chamado de provisão para devedores duvidosos. E isso acaba afetando diretamente o lucro da empresa. Porque, pô, se o banco ia ter 100 reais de lucro, mas ele imagina que tem muita gente que não vai pagar o que deve, ao invés de ter esses 100 reais, ele reserva 30, 40 reais ali, deixa numa conta para ser uma provisão, caso as pessoas venham a não pagar mesmo. E aí o lucro saiu de 100 para 60, para 50 reais, vai comprimindo o lucro dos bancos. E é justamente isso que a gente vê quando a gente analisa o dividendo pago pelos bancos nos últimos anos. O Banco Itaú vem baixando seus dividendos desde 2019 ali, justamente por conta do aumento da provisão para devedores duvidosos. O Banco Bradesco fez a mesma. 2019 conseguiu pagar bem, mas dali para frente nunca mais voltou para aquela quantia. Outro caso diferente aqui, o Banco Santander até conseguiu aumentar seus dividendos de 2019 para frente, mas a partir de 2022 ali já começou a comprimir porque a provisão dele aumentou também. Beleza, entendemos aqui que tem um grande problema por trás, que é a inadimplência no Brasil, o crédito mais caro. Vamos olhar um pouquinho para o resultado dos grandes bancos para entender como é que estão esses números ali dentro. Se a gente for olhar para o resultado do primeiro trimestre de 2023 do Banco Bradesco, a gente vê que a provisão do banco ali já está em 9,3% de todo o crédito que ele tem na praça. Ou seja, de tudo que ele emprestou, ele fez uma reserva ali de mais de 9% para cobrir aquilo. E você pode ver que essa reserva é a maior desde março de 2020. Na prática,
prática, isso quer dizer que o banco já fez uma provisão muito grande. Ou seja, isso é um problema que meio que já passou para o banco. Ainda assim, o banco teve um lucro de 4,3 bilhões, que é menor do que o primeiro trimestre do ano passado. Já no resultado do Banco Santander, a gente vê algo muito parecido. A provisão para devedores está aumentando desde o primeiro trimestre de 2022 ali. Inclusive, o Banco Santander foi um dos que mais atrasou essa provisão, por isso que ele conseguiu pagar dividendos ainda bem nos últimos anos. Ao mesmo tempo, o lucro líquido ali do banco ficou em 2,1 bilhões, uma queda de quase 50% também do ano passado para cá. Por último, o resultado do Banco Itaú, a gente vê também que a provisão vem aumentando desde 2019 até 22, 23 aqui. E ao mesmo tempo, o Banco Itaú teve um aumento de 10% ali no lucro, batendo 8,4 bilhões num trimestre, ficando bem acima do último trimestre de 2022. E o que todas essas imagens dizem pra gente é que, de fato, a situação dos bancões está melhorando, porque muito provavelmente o pior da inadimplência já passou no Brasil. Daqui pra frente, a tendência é a gente ver uma queda de juros e não mais um aumento. E ao mesmo tempo, as provisões já estão bem formadas dentro dos bancos. O que vem daqui pra frente é muito mais fácil de ser lucro, que no final das contas vira dividendo para quem investe. E aí fica a pergunta, será que é hora de comprar os grandes bancos aqui no Brasil? Para tomar esse tipo de decisão, faz sentido a gente pensar numa estratégia muito clara, com critérios bem definidos. Foi por isso que eu criei a estratégia máquina de dividendos, que eu já falei aqui no canal algumas vezes para vocês, e é uma adaptação das estratégias de dividendos que já funcionaram por décadas no mercado mundial. O que eu fiz foi adaptar essa estratégia aqui para o Brasil, junto com o time do Clube do Valor, e a gente chegou numa avaliação para 3 critérios para todas as empresas que vão entrar na estratégia. Eu sempre olho para a liquidez das ações, para a constância de pagamento de dividendos das empresas e para a média de dividendos pagos nos últimos 3 anos por cada uma delas. As empresas que melhor passarem nesses filtros ficam ranqueadas e eu sempre compro as 10 primeiras que mais pagam dividendos no Brasil. Investir dessa forma se mostrou muito vantajoso, já que o gráfico dos últimos 25 anos consegue superar por muito a rentabilidade do Ibovespa, principal índice de ações aqui do Brasil. E não é só isso, nos últimos 12 meses a estratégia máquina de dividendos está com um dividend yield de quase 18%, superando muito bem ali os 10% do Ibovespa e até os 12% ali do índice DIV. E se você quer a ajuda de um dos nossos especialistas de investimentos do time do Clube do Valor, a gente pode te ajudar diretamente aplicando essa e todas as outras estratégias para a tua carteira de investimentos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos serviços, basta entrar aqui no site do Clube do Valor. Aqui você vai encontrar uma descrição de todos os serviços apresentados pelo Clube do Valor, um pouco da nossa história e vai poder ter acesso aos especialistas de uma gestora com quase R$1 bilhão sob aconselhamento. Se você quiser saber um pouco mais, tudo que você precisa fazer é baixar um pouco aqui a tela, clicar no primeiro link que vai estar na descrição do vídeo e você vai cair lá na página para ter acesso direto a um dos nossos especialistas de investimento. E agora sim chegou a hora da gente olhar diretamente para o resultado dos bancos. Será que eles estão dentro da estratégia máquina de dividendos? Se a gente for olhar para os 3 critérios da estratégia máquina de dividendos, todos os bancos passam no critério liquidez, porque eles são muito bem negociados aqui na Bolsa do Brasil. Todos os bancos passam pelo critério constância de pagamento de dividendos, já que eles já têm mais de 5 anos pagando dividendos todos os anos. E o último critério é a quantidade de dividendos pagos na média nos últimos 3 anos. E é aqui que os grandes bancos têm um certo problema. O Banco Itaú, por exemplo, está na posição 69 da máquina de dividendos, pagando um dividendo de 3,2% ao ano em média. Já o Banco do Brasil está na posição 31 ali, com um dividendo na casa de 6,5%. Banco Bradesco na posição 36, com um dividendo abaixo de 6% na média dos últimos 3 anos. E o banco melhor colocado na máquina de dividendos é o Santander, na posição 19, um dividendo médio na casa de 8,3% ao ano. O que a gente vê é que atualmente dentro das 10 primeiras colocadas da máquina de dividendos não tem nenhum banco. As 10 ações primeiras da estratégia máquina de dividendos hoje estão muito nesses setores que vocês estão vendo aí na tela: siderurgia e metalurgia, petróleo, serviços médicos, energia elétrica, mineração e esses outros aqui. No fim do dia, é fato que os bancos estão melhorando, mas para mim ainda não é critério para começar a investir neles. Eu vejo outras opções muito mais vantajosas para quem quer receber dividendos. E se você chegou até aqui, muito provavelmente teve alguma informação do vídeo que te agregou, então deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo e eu vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.